Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir a própria mídia e os evangélicos. Até bem pouco tempo atrás era consenso. Todas as vezes que alguém perguntava como a mídia, televisão, rádio, enfim, retratava os evangélicos, a resposta era da pior maneira possível. De maneira estereotipada, ridícula. O personagem evangélico sempre era um personagem cômico, para dizer o mínimo e ser bonzinho, né? Agora, para algumas pessoas, de uns tempos para cá, bem recentemente, por sinal, a mídia mudou a maneira de retratar os evangélicos nas suas novelas, minisséries, enfim, nos seus programas de entretenimento. Nós estamos falando, obviamente, de programas de entrevista, porque aí é jornalismo, né? Nós estamos falando de programas de entretenimento. E, segundo alguns grupos, isso se deve ao fato de que, primeiro, os evangélicos cresceram bastante no Brasil, segundo, que há uma ingerência de algumas lideranças lutando para que essas mudanças fossem efetivadas, e o resultado é que hoje os evangélicos são retratados de uma maneira não estereotipada, não ridícula, pelo contrário, até positiva. Agora, como eu disse, as opiniões se dividem. Então, o que nós fizemos foi pautar exatamente esse debate para você que entende de mídia e entende de evangélicos. Então, você é que vai nos ajudar a descobrir a resposta para a pergunta tema de hoje. Está no ar o Vejam Só. Oi, está no ar o Vejam Só, um programa oferecido pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje é o dia do sorteio mais do que especial e aguardado da semana. Então, o que você deve fazer? Entrar no site e votar na enquete para garantir a sua participação ou ampliar suas chances em relação ao sorteio que eu vou fazer daqui a pouquinho. O site é o www.vejamsó.com.br. Vamos lá. Hoje conosco, para tratar desse assunto, o pastor Magno Paganelli. Ele é editor de arte editorial, escritor, mestrando em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie e já faz um tempinho que não vem, mas frequenta o Vejam Só. Pastor Magno, seja bem-vindo. Obrigado, Heber. Prazer revê-lo mais uma vez. Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. O senhor está pastoreando atualmente? Eu estou como pastor auxiliar na Assembleia de Deus Bereana, lá do pastor Walter Brunelli, na Vila Mariana. Qual é o endereço lá, irmão? Rua Joaquim Távora, número 1403, próximo ao metrô Ana Rosa. Muito bom, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Do outro lado, também frequentador do Vejam Só, já faz tempo que ele não vem, mas voltou hoje, pastor Washington Luiz da Silva, da comunidade Boas Novas. Pastor Washington, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, muito obrigado pelo convite. Onde fica a comunidade Boas Novas? Fica no bairro de Vila Antonieta, na rua Petrobras 477, próximo ao Shopping Aricanduva. E o senhor tem também um ministério de e-mails, né? Sim. A gente recebe os e-mails do... Eu trabalho também na área de família, então eu gosto sempre de mandar uma meditação por e-mail, para redes sociais. São 2 por semana, é isso? 2, 3, varia. Quando vem aquela inspiração, eu já coloco alguma coisa. E tem sido bom, viu? Muito bom, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, você vai para o site www.vejamsó.com.br e vota na enquete. A enquete hoje está muito boa, porque as respostas dessa vez são realmente inéditas. Vamos lá, a pergunta é a seguinte: você acha que a mídia mudou a forma de retratar os evangélicos? Primeira resposta: sim, totalmente e de maneira positiva. A mídia mudou muito e de maneira positiva, foi para melhor. Segunda resposta: sim, parcialmente. Mudou um pouco, mas não muito. Terceira resposta: não, tudo permanece igual. Então, como era, continua sendo. Quarta resposta: não, só piorou. Ou seja, mudou para pior, né? E a última resposta:
a famosa não sei. Importante que você vote na enquete, escolha aí a opção que mais se aproxima da sua opinião, vote, para que você possa concorrer aos brindes. Bem, pastor Washington Luiz da Silva, o senhor tem nome de presidente, hein? Puxa vida. É o nome. Nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome. Na sua opinião, na sua primeira fala, depois eu dou tempo para o senhor sustentar a sua opinião, o irmão acha que a mídia mudou a forma de retratar os evangélicos? Na minha primeira fala, eu quero começar primeiro mandando um beijo para minha neta Júlia, de 5 anos, que ela ficou encantada quando eu falei o nome dela a última vez que eu tive aqui. É o seguinte, mudou, visivelmente, claramente. Eu, inclusive, esses dias passei um e-mail falando exatamente isso. Realmente mudou. Qual o interesse dela? É óbvio, né? Mas que ela mudou, mudou. Isso aí está claro, não tem dúvida. Para o senhor, para bem ou para mal? Depende do uso que os cristãos vão fazer disso. Não, mas a forma da mídia retratar, ela retrata de uma forma mais... não, mudou para bem. Para bem. Ela mudou, aquele deboche, aquelas coisas. Quando a gente fala em mídia, a gente enfatiza sempre a Globo, não sei se eu posso falar, né? Pode. Mas está visível. E de pouco tempo para cá, a mudança realmente, aquele deboche, aquela forma debochada, aquela realmente... Acabou. Tá bom. Obrigado, pastor. Pastor Magno Paganelli, e o senhor, na sua primeira fala, entende que a mídia mudou a maneira de retratar os evangélicos? Você fez separação no início entre jornalismo e entretenimento, né? Entretenimento, claro. Entretenimento eu penso que não. Eu acho que houve uma exposição maior dos evangélicos, até porque aparecemos mais e também somos mais alvejados. Agora, eu entendo que em linhas gerais não houve uma diferenciação. Algumas alas da mídia, sim, por interesses econômicos, né? De vender seus produtos e coisa e tal. Mas, em linhas gerais, eu não vejo que houve uma mudança positiva, não. No jornalismo, sim, mas como o caso não é esse hoje, eu acho que... Do jornalismo não tem nem como discutir, porque jornalismo, pelo menos em tese, né? Tem de apresentar a verdade, né? Em tese, né? Não pode ter viés, vamos chamar assim. Agora, no entretenimento, a maneira como nós éramos... retratados era sempre caricata, ridícula, não é verdade? Ou então, meio de má fé. Eu vejo que isso não mudou mesmo. Se a gente for pegar a carona no que o pastor Washington falou a respeito da Globo, aí também não muda, né? A gente vê casos recentes aí em que... O senhor acha que não mudou? Não vejo mudança. Não. Então nós vamos ter um bom debate hoje, porque o pastor Washington Luiz da Silva, da comunidade Boas Novas, entende que houve mudança visível e para muito melhor. Graças a Deus. Já o pastor Magno Paganelli, ele entende que não, né? Que as coisas continuam, no mínimo, como estavam no passado. E você? A Clarice de Cortamão, na Bahia, diz assim: a mídia pinta com cores fortes, quase caricaturais, todos os segmentos da sociedade. Isso não é privilégio nem perseguição aos evangélicos. Homoafetivos, avaros, mentirosos, malandros, Marias chuteiras, todos são alcançados e sentem-se ofendidos. Eu nunca vi malandro se sentir ofendido, mas tudo bem. É lógico que quando são meros coadjuvantes, longe do protagonismo, as cores são mais suaves. Sabemos e não podemos negar que existem crentes idênticos aos apresentados nas novelas e também que existem crentes bem diferentes dos apresentados nos programas evangélicos. Principalmente onde todos dão testemunho de sucesso material. Clarice é complicado. Vamos lá. Pastor Washington Luiz, por que o senhor acha que a mudança foi tão visível e tão positiva? Veja bem, o interesse, certamente a gente sabe que é comercial, isso aqui ninguém discute. Até aí. Se ele é comercial, ela não pode separar uma coisa da outra. Se eu tenho o interesse de pegar essa fatia dos evangélicos, então eu tenho que saber tratá-los. Se eu continuar debochando deles, eles vão ficar com o pé atrás. Então vamos tratá-los bem. Por exemplo, eu não sou fã de novela, nunca fui, mas infelizmente muitos crentes assistem novela, né? Essa atual aí, a gente vê esse lance desse pastor aí, você vê que não está mais com aquele deboche. Está claramente, visivelmente. Se eles querem vender o seu produto, se eles querem fazer os seus shows, e se eles continuarem com o deboche, realmente eles assustariam a massa evangélica. Passando de bonzinho, fica mais fácil.
Então, os personagens evangélicos dos programas de entretenimento, novelas, minissérie e tal, na sua opinião, eles têm sido retratados de forma mais fiel? Sim. Com mais respeito, com mais cuidado. Já não é com aquela pessoa já de... O pastor já não é malandro? Já não é malandro, né? Então já tem um certo respeito. Isso aí está bem claro. Né? Isso para eles é assim que eles vão trazer a massa evangélica. E o senhor entende que isso foi feito para poder ter uma penetração maior no segmento evangélico com os produtos que eles oferecem? Não tenha dúvida. Até porque eles estão trabalhando com os evangélicos, com os cantores evangélicos. E como é que eles vão poder separar uma coisa da outra? Eu promovo um show evangélico, mas, por outro lado, eu debocho dos evangélicos. Eles são inteligentes, né? Jesus disse que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, né? Eles são inteligentes. Bom. Obrigado, pastor. Pastor Magno, por que o senhor não vê mudança nenhuma? Teve pelo menos essa que o pastor Washington acabou de falar. Eu acho que eles diminuíram, não vai acabar isso, mas eu penso que eles diminuíram um pouco o deboche, mas acho que ainda é muito caricaturado. Né? Eu não assisto novela, mas eu consultei algumas irmãs da igreja que assistem para saber o que está acontecendo. Eu vejo no UOL, no portal de notícias, uma chamada aqui ou outra, e sempre vejo que há um panorama meio confuso nessa novela. Agora, elas disseram, olha, pastor, as duas irmãzinhas são retratadas de forma bastante medíocre, como se fossem pessoas inconvenientes, que sempre aparecem na hora que não deve aparecer, dizendo coisas que não devem ser ditas, sempre com a Bíblia abraçada, pressionada junto ao peito, ou seja, quer dizer, quem o senhor conhece que vai para o trabalho e fica agarradinho com a Bíblia ali como se vivesse em função daquilo o tempo todo? Eu falei, eu não conheço ninguém, nem eu, né? Até porque quase ninguém leva a Bíblia para lugar algum hoje, né? Você tem no seu tablet. Nem na igreja, né? Nem na igreja, né? Às vezes eu vou na igreja, abra a sua Bíblia ou acesse o seu iPhone, o seu iPad, ou se não, veja aí no telão da igreja que vai ser projetado. Então, essa ideia continua sendo caricaturizada. Houve um pouco de mudança, talvez no contexto, né? Se a gente pegar as primeiras exibições que retrataram pastores, no caso do Edson Celulares... Mas aí aquilo foi uma agressão. Exato, mas foi aquilo que tentaram mostrar. Hoje, eu não vejo assim que mudou muita coisa distante não está muito distante daquilo. Ô, louco, pastor, o senhor não está sendo muito azedo, não? Não, hoje eu não tive um bom dia, mas acho que eu não estou sendo tão azedo. Vou fazer a mesma pergunta para o pastor Washington. O senhor não está sendo bonzinho demais, não, pastor? Eu acho que não. É o seguinte, nós temos que ter paciência com eles. Eles não conhecem os evangélicos. Eles conhecem. Não, sim. Eles estão retratando aqueles evangélicos talvez mais antigos, mais... Né? Então, essa é a questão. Né? Então, eles não estão debochando. Talvez eles não estão mostrando o evangélico como ele realmente é. Hoje ele é inteligente, hoje ele é dinâmico, hoje ele é esperto, no bom sentido. Então, por isso, pode ser que eles melhorem, né? Essa imagem do... O senhor acha que vai melhorar? Eles têm muito interesse em melhorar, né? A vida é um jogo de interesse. A gente faz tudo que interessa, né? Eles vão acabar. Tá certo. Tá bom. No próximo bloco a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tipo de questão. Mas, pastor Magno, só para a gente fechar esse ciclo, essa parte do interesse econômico, de poder agregar os cantores, poder fazer shows e vender os discos e tal, o senhor não vê isso com bons olhos também? Não, isso é uma outra discussão agora, que eles têm interesse nisso, eles precisam de se bateram de um lado, tem que assoprar de outro, né? Mas você vê, tanto é que eles não conseguiram emplacar essa ideia. O senhor pega, por exemplo, o Festival Promessas do ano passado. Quem foram os anunciantes? Silas Malafaia, Silas Malafaia e Silas Malafaia, nos 3 blocos. Ou seja, se eles tivessem conseguindo produzir uma boa imagem, os grandes anunciantes teriam patrocinado o programa. Mas isso aí o senhor não acha que é preconceito dos anunciantes contra os evangélicos? Porque isso eu posso dizer para o senhor que existe. Isso existe, eu sei, porque eu tive programa de TV, você tem. Então você não consegue vender imagem. Não. Isso aí é real, é líquido e certo, né? Mas a Globo não conseguiria vender para os seus mesmos anunciantes, por quê? Eu acho que ela não se empenhou. Mas por que se ela não tem interesse? Não sei. Boa pergunta. No próximo bloco, o senhor vai nos ajudar a responder essa pergunta. Porque eu também acho que não houve empenho, porque tem essa da paciência. A Globo tem capacidade de fazer o anunciante goela abaixo o que ela quiser. Né? Não precisa ser o preço exorbitante de uma Fórmula 1. Depois do Bom Senso Futebol Clube, a gente tem que duvidar disso aí. Mas não, eles têm muito poder de fogo. Até aí, não sei. Bom, isso tudo fica para o próximo bloco.
Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, discutindo hoje se você pensa que a mídia mudou a forma de retratar os evangélicos. E a repórter Kátia Silva foi à luta e preparou uma matéria sobre o tema. Vejam só. Crentes evangélicos, pentecostais, neopentecostais, protestantes, batistas, metodistas e adventistas. Sem cortar os cabelos e só usando saias. Marchando para Jesus, carregando bíblias, presentes nas TVs e nas rádios. Realizando shows e grandes concentrações. Responsáveis por introduzir hábitos como o Dia das Mães e até mesmo as comemorações do Natal, como fazemos hoje no Brasil. Este grupo cresce dia após dia. Segundo dados do IBGE, o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em apenas 10 anos. E mesmo diante de um aumento como esse, como a mídia em suas diferentes épocas apresentaram os evangélicos? Em 1972, uma telenovela brasileira retratou a história de Cristiano Vilhena, que é obrigado a tocar bumbo na praça da cidade para chamar a atenção das pessoas durante os sermões do pai Sebastião, um pastor evangélico. A telenovela mostra ainda que Cristiano é alvo de zombaria durante os sermões. Outra cena exibida na TV aberta que faz referências aos evangélicos em uma outra época é esta. Como a senhora tem na igreja, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Soube que o pessoal da sua religião, a senhora de uma dessas igrejas, é Assembleia de Deus, não sei qual é a sua igreja, mas eu tenho por ela o maior respeito, porque são pessoas que conservam a vida das outras. Eu tenho uma sobrinha neta que depois que passou a frequentar a igreja é outra pessoa, e a senhora é uma pessoa absolutamente servidora como exemplo. Obrigada. E por último, uma cena que gerou polêmica esta semana em uma telenovela. É a história de Eugênio, ex-dono de bar, que se converteu e mudou de vida. Peraí. Pastor Efigênio, então, por favor, o senhor fala então o que o senhor sabe. E o senhor, por favor, me diga. Foi esse homem que o senhor viu entrando no bar? Tão certo quanto Deus criou o mundo. Foi ele mesmo. Vocês estão estranhando, pois hoje eu sou pastor. Mas eu era o dono daquele bar, um bar no centro da cidade, frequentado por todo tipo de gente. E um dia aconteceu isso. Uma jovem deu à luz no bar e a criança desapareceu. Esse homem está mentindo! O senhor está mentindo! Como é que o senhor pode lembrar de um rosto que o senhor viu há tantos anos atrás? E tem outra, ele diz uma coisa, ela diz outra. Eu não minto. Eu descobri a palavra de Deus. Eu aceitei Cristo no meu coração. Eu sou evangélico. Eu não minto. Você acha que a mídia mudou a forma de retratar os evangélicos? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Tá aí. Muito bem, você participa do debate pelo www.vejamsó.com.br. Bom, pastor Magno Paganelli, o senhor que está dizendo que não mudou, eu era garoto não, eu era adolescente, quando passou Selva de Pedra, né? E eu me lembro bem de como o ator lá tinha que bater o bumbo, né? E pro pastor pregar na praça pública, coisa que nunca aconteceu em culto nenhum, de época nenhuma, ficar batendo bumbo. Tinha as furiosas, tinha, né? Não, algumas igrejas tinham banda, né? Que fazia o culto ao ar livre. Mas banda, não é só um bumbo batendo pro pastor ficar lá batendo na Bíblia e pregando que nem um doido. Era assim uma coisa... Não, devia ter, sim. Devia ter, não duvide. Da forma como estava lá, era muita palhaçada. Isso foi nos anos 70. Pastores que vão pro interior abrir igrejas e levam as famílias, a esposa canta, o filho sabe tocar um instrumento e o marido prega, isso aí Mas não um bumbo. Mas toca o que tem na mão, sanfona. Sanfona, tudo bem. Mas sanfona é um instrumento harmonioso. 6 por meia dúzia. Agora, então, nós tivemos essa retratação, né, dos evangélicos lá,
depois passando por uma porção de outras, onde os pastores eram malandros, safados, mulherengos, né? Não faz muito tempo, a própria Globo passou lá um pastor que estava mancomunado com o crime e tal, numa novela das 9 também. E agora você tem um pastor que é uma testemunha da verdade, um homem que era dono de bar e agora prega a palavra de Deus e tal, de maneira equilibrada, pelo menos nessa cena. Não sei que eu não assisto a novela, mas pelo menos nessa cena ele está bem equilibrado. O senhor não vê mudança? Não vejo. Na mesma novela você tem o outro ponto, o outro lado. Como o pastor Washington mesmo falou, as duas são retratadas como gente da década de 80, ou seja, isso é caracterização. Você não pode tomar uma exceção pela regra. Quem que é caracterizado como as duas meninas que ele acabou de citar mesmo, na mesma novela do pastor, né, são retratadas como pessoas de 20, 30 anos atrás. Então já tá mostrando uma caricatura. Uma novela anterior teve a Paula Bulamarque, que ela era amante de um camarada da novela. Quer dizer, onde é que está o respeito nisso? Então, porque mostrou um pastor dizendo uma verdade que todo mundo sabe. Então já mudou toda a mídia, toda a maneira de retratar. Eu não vejo mudança não, desculpa, sem querer ser negativo, sem querer ser azedo. Mas estamos fazendo uma avaliação, né? Então, o senhor está representando... Estamos fazendo uma avaliação geral. Se a gente mudar, por exemplo, de canal, pega um SBT. O ano passado eu participei de um programa de debate também para tratar sobre a condição homossexual. Foi dito que era para discutir a questão da homossexualidade. Ok, eu fui representando os evangélicos, arrumaram um rapaz para dizer que ele era convertido, que tinha deixado a condição homossexual, e um travesti e uma lésbica. O juiz, o mediador era Tammy Gretchen, homossexual assumida, e 3 juízes, dos quais 2 eram homossexuais. Que legal, né? Então, por aí você vê o circo armado, né? Aí, quando terminou, eu estava indo pro camarim, o rapaz que colocaram do meu lado para dizer que era ex-homossexual, ele falou, não, eu tô aqui porque pagaram a grana para mim, eu tô querendo comprar um negócio pro meu filho no final de ano, mas eu nunca fui homossexual, coisa nenhuma. Eu quero ver que desculpa eu vou dar na minha casa agora, porque vão me pegar de pau quando eu for esse programa no ar. Então, eu não consigo ver uma melhoria nisso. Isso foi o ano passado, isso é recente, né? E aí, pastor Washington, diante de tudo isso que o pastor Magno Paganelli falou, inclusive na argumentação, usando como ponto de partida a própria novela que o senhor mencionou, será que a gente não está sendo otimista demais, não? Primeiro que eu não vou entrar muito na questão de mídia, porque não é a minha praia, né? Eu estou do lado de cá, sou um pastor e estou vendo as coisas, né? Vocês já são profissionais da área, não é o meu caso. É o seguinte, pelo que me consta, é a primeira novela que fazem isso. Certo. Começou. Até ontem, porque essa mudança foi recente. Até então, as outras era sempre deboche, sempre deboche. Agora, se eu falar, eu não posso julgar que é uma, mas é o começo, já começou. Então, partindo desta aí, eu só digo uma coisa, mudou. Junto com todas as coisas que vêm, por exemplo, os programas de reportagem. Essa semana passou na Fátima Bernardes, um programa muito interessante. Porque eu fico meio um pé atrás com esses artistas evangélicos. Como é que eles vão se posicionar? E eu me encantei. Foi sobre a defesa do Eu Decidi Esperar, né? Exatamente. Realmente eu me encantei com os evangélicos que estavam lá. Não pude vir até o fim, mas realmente eu gostei. Agora, sobre dizer assim, é só esse. Para mim, que só esse está começando. Quer dizer, assim, por exemplo, eu estou julgando que só esse começou. É o início. É o início. Ele está dizendo que só esse é pouco para dizer. Ou não, nem é. Ou nem é. Mas eu, juntando com tudo que eles estão fazendo, com esse show, com esse interesse, eles não vão melindrar os evangélicos. Então, começou. Bom, aqui não é um profissional da mídia como vocês. É alguém do lado de cá que está. Há de se considerar que, acho que foi há 1 ano ou 2 no máximo, havia uma novela em que a moça evangélica, na verdade, de noite, de madrugada, ela se prostituía, ela tinha uma transformação de personalidade, virava Ano passado? Uma vampira sexual, se não me engano. Acho que foi ano passado, né? Então, no ano que teve o próprio Festival Pronessa. Pois é. Então, você vê que eles não estão muito ligados em ficar assoprando muito, não. Mas alguém acordou eles. Então, mas... Opa, peraí, você não pode querer. Para quem retrata uma evangélica dessa forma e, nessa semana, fazem um debate
com o programa da Fátima Bernardes, era um debate sobre as pessoas que escolhem permanecer virgens até o casamento, castos até o casamento, né? As entrevistas que eu vi, meio de sopetão, não deu para ver o programa todo, foi só, né, pegando ali e tal, foram bastante respeitosas, né? Ninguém ficou, que há... Então, porque aí mostra o que é de fato, porque a novela não, a novela o diretor tem o poder de colocar o quadro como ele bem entende. Então ele pega o camarada e pinta como ele quer. Agora, num programa ao vivo, num programa de entrevista, você está com a pessoa ali, é a pessoa real. É o próprio evangélico se dizendo que é, mostrando a que veio. Então aí tem que ser respeitoso. Aí é testemunho. Não tem como fugir, porque você não vai imitar uma situação da qual você não pertence, você vai retratar a sua realidade, né? Então essa é a diferença que a gente precisa estabelecer. Em termos de novela, eu acho que não houve avanço. Em termos de entrevista, sim. Aí você pega Xuxa levando os cantores, o próprio Jô Soares, embora tenha havido críticas com relação ao cantor que foi, o posicionamento dele deveria ter sido outro, mas, enfim, está lá, sentou, o espaço foi dado, né? Quando nunca houve espaço, né? Como o próprio irmão colocou. A Fátima Bernardes também, bem respeitosa, que é característica dela mesmo. Então, acho que nesse sentido, em programas ao vivo, em programas de entrevista, isso não há que negar. Há um espaço, e esse espaço, quando o evangélico é colocado ali, ele sabe aproveitar muito bem. Não sei se sabe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro pastor. Diz a lenda. Depois o senhor também comenta. Num programa dominical, que é uma verdadeira bagunça. Aliás, me falaram que a intenção do programa é realmente retratar uma bagunça, né? Até bem pouco tempo atrás, iam cantores evangélicos que cantavam no mesmo programa com todo outro tipo de gênero musical, funk, ponto de macumba e por aí vai, né? E alguns cantores estiveram lá, não sei se o senhor chegou a acompanhar. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? Primeiro, vai aqui uma sugestão. Esse debate tem que se repetir daqui a um ano. Vamos repetir daqui a um ano. Para avaliar. Avaliar melhor, porque está no começo, então a avaliação está sendo muito... É que nem o doente, o médico fala, está muito cedo para dar uma... Né? Eu ainda acho que vai... Porque senão seria uma incoerência deles, né? Seria uma incoerência. Continuar debochando e querendo faturar. Agora, aí já é o outro lado. Qual a postura desses evangélicos? Porque... A questão é, eles podem ir, não podem? Eu acredito que eles podem e devem aproveitar todas as portas que se abrem. O que eles não podem é vender os seus valores, sua ética e sua moral. Deixa eu dar um exemplo maluco aqui. Se existir uma boate que todo dia, antes de começar o seu trabalho, me convidar para ir lá dar uma palavra e fazer uma oração, eu vou. Mas a oração vai ser minha e a palavra vai ser minha. Não me diga o que eu tenho que falar. Agora, esses evangélicos, eles têm que tomar cuidado para não querer serem bacanas, não vender sua ética, não vender sua moral, porque a procura do sucesso, o cara pode vender os seus valores. Então ele tem que ver, essa participação, como é que eu fico nela? Tá legal? Eu pesaria bem. Perfeito. A busca do sucesso não pode ser motivo para vender os seus valores. E o senhor, pastor Magno, o que pensa da participação? Eu não sei se o senhor chegou a ver algum dos programas. Esquenta. Não, pelo amor de Deus, aquilo lá para mim é muito quente. Eu sou pentecostal, mas não tolero aquilo não. Não, mas foram vários domingos e vários cantores diferentes. Não consigo assistir o próprio programa. Acho que a proposta não é para mim. Eu não sou o público do programa. Então, não, eu também não. E aí eu também nunca fiquei sabendo quando eles iam lá, os evangélicos iam para poder dizer, foi legal. Então, eles tentaram fazer o seguinte... Principalmente a apresentadora deixou isso muito claro, né? Que todo tipo de música é arte e tem que ter espaço para todos os gêneros musicais. Então iam cantores evangélicos e também músicos evangélicos e cantavam revezando com cantores de gêneros bastante opostos. Inclusive teve um lá, um domingo, em que havia uma banda não lembro se era de axé ou de samba, né? E alguns músicos, ela entrevistou um por um, tinha pelo menos 2 que eram evangélicos, né? Mas a sua banda toca ponto de macumba. Vamos lá, toca aí, maestro, tal. E eles tiveram que tocar. E como é que fica? A apresentadora perguntando para eles, olha só as pedras clamando. Aí ela,
eles falam assim, mas nós somos profissionais, então aqui eu estou exercendo a minha profissão. E aí? Se vendeu, né? Acho que não é por aí, não. A questão não é essa. Eu não sou tão alienado a ponto de dizer que toda música feita fora da igreja é uma música que não deve ser ouvida. Ontem mesmo ainda li um texto do reverendo Augusto Nicodemos falando isso, né? Música Asa Branca, por exemplo, que exalta as belezas, as riquezas do Nordeste. Esse tipo de música, eu acho que deve ter espaço. Acho que precisamos resgatar isso. A arte, a cultura. O próprio Calvino trabalhou muito bem essa questão da arte, da cultura. Agora, misturou. Por que o ponto de Umbanda está inserido na música? Porque aquela é a mensagem que eles querem dar. Agora, o cantor evangélico, o músico evangélico, então vai abrir mão dos seus próprios valores, que seria louvor e exaltação a Deus, para poder aderir aos valores da outra religião. Então, aí... Para ter sucesso, né? Para ter sucesso? Então, se ele já sabe que isso vai acontecer lá, então que faça uma avaliação antes. Se ele sabe que vai haver um momento em que ele vai ser colocado numa saia justa, ele precisa decidir. Ou eu vou porque eu quero sucesso, ou não vou, porque a condição para eu ir é essa, eu tenho meus valores, vamos conversar, vamos ver aqui a pauta, vamos conversar antes, vamos negociar a pauta. Eles cantam num bloco, a gente canta no outro, eles apresentam a cultura deles, nós apresentamos a nossa cultura, eu acho que isso é perfeito, não há problema. Vai lá, o camarada quer apresentar o seu ponto de Umbanda, o outro quer apresentar o seu louvor à Mãe África, nós vamos apresentar os nossos valores bíblicos. Mas a mistura já se configura uma outra situação. Eu acho que eles caíram na armadilha de dar razão à tese do programa. Tudo é válido. Tudo é válido, todos os caminhos levam a Deus. Exato, que é a tese nem disfarçada, ela proclamada explicitamente, né, pela apresentadora. E aí ficou, na minha opinião, bastante ruim. Se ela teve que chamar a atenção do... Não, ela se espantou. Então... Você vê que o negócio foi gritante, né? Mas é a velha história, nós estamos fugindo um pouquinho do tema, mas só para pegar a opinião de vocês dois sobre isso. Se um borracheiro, daqueles que enche a parede dele da borracharia de mulher pelada, se converte, o que ele tem de fazer? Tira as mulheres peladas da parede. Mas ele tem que mudar de profissão? Não. E por que o músico tem? Porque a profissão dele não implica em certas coisas. Porque é o seguinte, a fé tem preço muitas vezes. Para muitas pessoas tem preço. Porque a gente só fala em fé em ganhar. Mas tem hora que tem certas religiões, certos países que a fé implica em ser mandado embora de casa. Sim. Então, a questão depende da atividade da pessoa. A fé vai ter que ter um preço. Não tem jeito. Não é tudo igual. O borracheiro é um borracheiro. Em que implica a fé dele no trabalho dele? Em nada. Nada. Em que implica eu ficar aí participando de boate, outra coisa? Implica na minha fé. Então o músico, na sua opinião, se converteu. Aí ele tem que pesar bem. Fico com o parecer do pastor. Uma vez eu ouvi alguém falar, que eu gostei, existem músicas do mundo e músicas profanas. Fazendo uma análise interessante, a profana. E as do mundo. Asa Branca e tantas outras, né? O músico pode ser um profissional, mas ele tem que pesar a sua ética. Até onde ele está vendendo a sua alma. Mas como ele ganha o pão de cada dia, pastor? A fé tem preço muitas vezes. O que o senhor pensa? Eu sou designer gráfico, eu faço capa de livro, eu crio capa de livro para algumas editoras, evangélicas e não evangélicas. Eu já recebi convite para fazer capa de dicionário de termos de Yorubá, de Umbanda, de Macumba. Eu falei, não, isso não, agradeço, se tiver um próximo trabalho eu posso fazer, mas esse tipo de trabalho eu não coloco a minha arte a essa disposição, não. Então, você tem que saber falar não, senão... É o que o pastor colocou, muito bem. Tem casos em que a aceitação de Jesus implica em um camarada ser posto para fora de casa. E aí, vai negar quem? Vai negar a família ou Jesus? Aí vai aonde ele quer chegar, né? É uma situação delicada, eu não estou na pele dessas pessoas, né? Mas é uma situação que está posta, precisamos saber lidar com isso e dar respostas a isso. Kelly Cristina Faria dos Santos, ela mora em Matozinhos, em Minas Gerais. Sim, por um lado é bom, pois o evangelho está sendo pregado. Mas, para outro lado, é apenas uma forma de garantir status de alguns e ganhar dinheiro. Mas, como Paulo disse, não importa como o evangelho está sendo pregado. Resumindo, o importante é ele ser pregado. A RIT tem sido bênção do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe toda a direção do programa. Amo o programa, vejam só. Amém, que Deus nos abençoe mesmo, viu, Kelly Cristina? E um ósculo santo para você e para todo o povo aí de Matozinhos, em Minas Gerais. Cidade que eu ainda não conheço. Pastor Washington,
vamos abordar uma questão aí que o senhor tocou perifericamente e a gente precisa aprofundar. O senhor disse que a mídia, a grande mídia, passou a tratar bem os evangélicos porque tem interesses comerciais, principalmente porque as gravadoras ligadas a essas emissoras passaram a gravar e distribuir os cantores evangélicos. O senhor vê isso com bons olhos? Ou o senhor acha que tinha que ser uma gravadora evangélica para gravar e distribuir produto evangélico? Bom, eu não vejo tanto assim, né? Não vejo tanto assim. Eu acho que nós podemos usar tudo que está à nossa mão, desde que eu saiba da minha postura, não me venda e não me misture, né? As coisas do mundo estão aí para eu usar. Se as portas estão se abrindo, eu vou entrar. Mas eu sei aonde eu vou pisar, eu sei da minha postura, eu sei que eu não vou me vender, mas as coisas estão aí para nós usarmos. Se eles estão abrindo as portas, entre. Mas não se venda. E o senhor, pastor? Repita a pergunta para mim que eu... A pergunta é a seguinte: as grandes gravadoras seculares passaram a gravar os evangélicos e as distribuidoras a distribuir o produto do chamado gospel. Eu odeio essa palavra, mas enfim. O senhor vê isso com bons olhos ou acha que não, deviam ser os evangélicos e as gravadoras evangélicas, que aliás existem em grande número, né? Sim. Que deviam fazer esse trabalho? Não tinha nada que gravadora secular pegar esse nicho? Não vejo como necessário você fechar só com um gravador evangélico, o escritor publicar só em editoras evangélicas, não. Acho que tem que aproveitar. Se há o caminho, a resposta é essa mesmo. Não tem que negociar valores. Os valores são esses, né? Agora, isso é uma utopia, né? Porque até os artistas que não são evangélicos precisam muitas vezes submeter os seus arranjos, os seus gostos, as suas letras a um enquadramento lá do produtor musical. Então, mas eu não acho que precise só ser evangélico para distribuir, não. Se uma gravadora Som Livre ou uma outra abrir espaço, acho que tem que ir. Tem que ir. Porque se você for colocar na ponta do lápis, se for ser muito rigoroso, então olha para dentro do mercado evangélico, também vai encontrar defeito, também vai encontrar problema, também tem edição, né? E também tem problema do estúdio para dentro e do estúdio para fora. Então não vai poder gravar, não vai poder produzir, nem fazer livro. Mas não sei, né? Por exemplo, você vai para uma gravadora secular, os músicos, arranjadores, maestro e os técnicos são tudo ímpio. Eles vão produzir um negócio para Deus? Por isso que existe o ideal. Nós temos um ideal. O ideal é chegar lá, né? Qual que é o que eu não entendi? O ideal seria nós estivéssemos cercados de pessoas com a mesma visão, né? E eu acho que dá para caminhar para isso, porque hoje os artistas evangélicos têm muito talento, né? E outras. Hoje eles não perdem para ninguém, né? As gravadoras não se servem só de músicos evangélicos. Eu trabalhei na Bom Pastor e você tinha gente, o camarada estava gravando a guitarra lá para uma cantora famosa com cigarro e gravando. As gravadoras evangélicas não têm... Não se serve exclusivamente de músicos evangélicos, não. Ah, não é? Não. Eu não sabia. Eu presenciei isso em estúdio de gravadora evangélica. Não é exclusivamente os músicos evangélicos. A não ser que você tenha uma boa banda. Então eu retiro a pergunta. Porque eu tô acusando aí. Não, gere um programa porque levantamos uma lebre agora. Boa. Nasceu um tema aí. Outra coisa também, a gente fala assim do interesse econômico da Globo. Mas tem um interesse econômico do lado de cá, né? Há um tempo atrás eu fiquei vendo. Por que o Edir Macedo ficou endemonizando a Ana Paula Valadão e todos os cantores? Nenhum prestava. Eu ainda inocente, né? Depois eu fiquei entendendo por quê. Depois que surgiu tudo isso, falei, agora estou entendendo. Deixa eu falar que todo mundo é do diabo, então ninguém vai comprar os CDs dele, vai comprar só na minha gravadora. Né? Então, quer dizer, o lado econômico, por isso que esses artistas evangélicos, que Deus os guarde, que eles não sejam comidos de bicho, como Herodes foi, que aceitou glória, que eles fazem o que tem que fazer, mas que Deus os guarde. Porque antes da queda vem a soberba. A soberba? Que Deus os guarde. A minha preocupação é essa. Que tenham assistência pastoral, que tenham equilíbrio. Saber o que vão fazer lá. São artistas, mas antes de ser artista, o que é que nós somos? Tá. Bom, no próximo bloco a gente vai tratar de uma outra questão da mídia. E, tirando novela, vamos falar de filme
e também de programas de humor. Como é que os evangélicos estão sendo retratados aí? A gente já volta com o Vejam Só. O nosso tema de hoje tem a ver com se a mídia mudou ou não a maneira de tratar os evangélicos em seus programas. O pastor Cleverson Pereira do Vale, lá da linda cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, na região de Limeira, ele diz assim: eu não creio que a mídia mudou. O que tem acontecido é o crescimento em número dos evangélicos. Como aumentou o número de evangélicos, todos estão em busca desse filão. Por esse motivo, a mídia tem dado algum destaque a este público. Então, mas tem dado mesmo? A gente está falando, ficando muito na Globo, mas e os outros canais? Também dão espaço para os evangélicos? O senhor, por exemplo, foi chamado lá mais para fazer contraponto com a propaganda dos... Boi de piranha, né? Boi de piranha. E eu não contei, tem um amigo meu, um irmão da igreja, que era técnico de som era no SBT, né? Depois, quando terminou, ele falou: pastor, os maquiadores, os cabeleireiros, tudo homossexuais, estavam atrás querendo entrar para cortar teu rosto, porque eles estavam odiando o que o senhor estava falando. Sério? Então, além do cenário, ainda tinha o bastidor ainda da história. Olha, eu me lembro da entrevista que o Ratinho, que é do SBT, fez, acho que foi esse ano. Foi esse ano, com o Marco Feliciano. E ele desceu a lenha nos gays lá, que ele tem uma outra maneira de se referir a eles, né? Por que eles não vão lá bater no Ratinho? Há alguns anos o próprio Malafaia foi lá participar de uma discussão com um travesti, né? Também o Ratinho tomou claramente o lado do pastor Silas, né? Mas isso é uma posição do Ratinho. Como ele é um âncora, uma pessoa de influência dentro do SBT, a situação é outra, né? Sim, sem dúvida. Mas não tem havido esse interesse, então, dessas outras emissoras de atrair os... Por exemplo, na Rede TV, embora tenha trocentos mil programas evangélicos sustentando aquela emissora, alugando espaço, horário, né? Quando um evangélico vai participar dos programas de debate que tem lá, ele não tem direito de abrir a boca. Já viu isso? Sim, já vi. Uma autora minha foi participar de um debate lá no Luciana Gimenez, a Marisa Lobo. Eu publiquei 2 livros dela. E ela lida com essa questão da educação e sexualidade. A psicóloga? Marisa Lobo. Isso. E também é isso daí. Fica encurralado, não pode falar muito. Quando fala, já tem... É que a Marisa sabe se impor, né? Porque senão saía bem arranhada do programa. Mas tem certos programas que, quando a pessoa vai, já sabe como é que funciona. Por exemplo, um é a postura do Ratinho. Esse da Luciana Gimenez, eu sem condição até de assistir. Banalização. Sem condição de assistir. O Ratinho já tem uma postura, né? Sim. Mais respeitosa, né? Porque quando a gente fala em Globo, a impressão que me passa, os maiores ataques vieram dela, né? As outras não sei se atacavam tanto. Porque agora eu estou mais, usando aquele linguagem de jovem, mais ligado a isso, justamente para conhecer melhor isso. E nos programas de humor, como é que o senhor tem visto os evangélicos retratados? Eu não tenho visto muito, não. Eu preciso ver mais. Por isso eu falo, eu preciso assistir mais. Agora, se o tema de humor depende do tema, vamos lá. Agora, se esse humor envolver deboches com a Bíblia, com o nome de Deus e coisas parecidas, esse humor tem que ser afastado. Por isso que eu estou dizendo. Eu quero acompanhar mais, justamente para formar melhor uma opinião. Né? Eu passei a ver esse pastor aí, esse pessoal, por causa disso, e esses programas da Globo, para me formar melhor. Né? Mas então, só voltando então para essa questão aí da novela que estava passando. O pastor pode até ser positivo, não sei, nunca ouvi em cena, exceto nessa que eu vi aí na matéria. E as moças da novela que são evangélicas, elas não são meio estereotipadas? Não vi muito, mas o pouco que eu vi, eu repito, eu acho que eles ainda estão com a visão daqueles crentes ultrapassados, daqueles crentes antigos. Porque o crente hoje Mas isso não é de propósito? Má informação é que não De qualquer forma, não está fazendo um deboche. De qualquer forma, não está. Não está. Eu não vejo um deboche. O senhor vê, né? Eu discordo completamente. Como é que você pega uma pessoa no século XXI, no ano 2013, e mostra ela como 1980 e não está debochando dela? Fala, ó, esse povo é assim, esse povo está na idade da pedra. Então isso é deboche. Isso é pouco caso. Falta de informação não é.
Falta de informação informados não é. eles são. Porque quando eles têm interesse econômico, como o senhor ressaltou, eles empenham todo o aparato tecnológico que eles têm. O evento do Promessas lá, câmera, grua, helicóptero, negócio cinematográfico. Agora, por quê? Há um interesse naquilo. Agora, você pega um diretor de novela, um camarada que está escrevendo a novela, que ele é homossexual. Você acha que ele vai ser favorável, sendo que os homossexuais estão aí discutindo PL contra eles? Mas o bandido da novela é homossexual, pastor. Aí também a gente tem que dar a mão à palmatória. Como? O bandido da novela, o principal vilão, é homossexual também. Então, e o autor da novela também é. Não, eu sei. Então, ele está puxando a brasa. Está favorecendo? Como assim? Não, se você tem no Congresso, por exemplo, os evangélicos querendo leis para reprimir, para o negócio de cura gay, tá todo mundo a fim de pegar eles em algum lugar. Então vamos retratá-los aqui como esse tipo de gente está querendo aprovar lei no Congresso. É uma maneira de impingir um pensamento. Você pega um Agnaldo Silva, homossexual. Quando você pega uma novela do Manuel Carlos, por exemplo. Manuel Carlos não. Manuel Carlos, um camarada hétero, coloca questões que são discutidas na novela que depois viram leis. Por exemplo, aquele caso daquela professora que apanhava do marido. Aí foi discutido, isso foi jogado para a sociedade, virou Maria da Penha. O caso dos idosos que apanhava da sobrinha, a mesma coisa, o Estatuto do Idoso. Né? Então é um outro nível. Precisa ver quem é que está por trás dessa novela também. Além do projeto, da estrutura Globo, a mente que está escrevendo a novela. Agora, só que tem um detalhe. Se ficasse só na novela, beleza. Mas a coisa está aberta. Então. Eles vão na televisão, eles vão na Fátima Bernardes. Então está sendo apresentado os evangélicos. Não é só aquelas duas mocinhas da novela. Estão sendo apresentados os evangélicos de um modo geral. Mas nos programas de humor, não necessariamente na Globo nem sei se aparece, mas o Canabrava fazia um papel lá de um pastor, mas isso há muitos anos atrás, quando ele estava na Globo, agora não está em lugar nenhum, né? Mas em outros canais há um escracho lascado envolvendo a figura dos evangélicos. Aí não serve mas aí a gente generaliza, né? Você pega, por exemplo, o CQC, aí não dá nem para ter parâmetro, né? Porque eles escolhemos todo mundo. Aí não né? serve para nós. Eu vi eles, dois programas que evangélicos foram entrevistados, tentativa de entrevista com o Feliciano e a própria Marisa Lobo, mas aí todo político, é o prefeito, é o diretor da escola que não toma conta das crianças, ali a norma é, de fato, constranger o entrevistado. Então também não dá para tomar muito como referência, né? Alguns programas, como eu falei da Luciana Gimenez, eu não sei o que eles vão fazer lá. Você falou da Marisa Lobo. Marisa Lobo sabe se impor. Ela sabe, ela tem classe. Ela peitou o Conselho Federal de Psicologia. Tem classe e tem argumento. Então, ela sabe colocar. Agora, se escolhe um camarada um pouco menos preparado, aí complica. Coloca lá com mais 2 gays e um que está ali só para poder... Coelho de corrida, né? Mas tem gente que é preparada, tem um debatedor teológico, que se eu trouxer ele tem que vir sozinho, porque ele não deixa nem eu falar, né? Ele foi, não conseguiu abrir a boca lá, ele não conseguia terminar uma frase, né? Daqui a pouco eu falo o nome dele, o magrinho, você sabe quem que é, né? Ah, faço ideia. Pois é. Eu não deixava ele falar nada. Porque vai um com outra 8. Ele está sempre lá, né? Ele é da casa, né? Praticamente. Complicado. Bom, a Oliveira de Uberaba, em Minas Gerais, diz assim: sim, mudou parcialmente. Como a cada dia a população brasileira está se tornando evangélica, a mídia começou a olhar com bons olhos para a religião cristã. Agora, a mídia não está olhando com olhos de bondade e contentamento pela conversão das pessoas, mas sim pelo lado financeiro que pode proporcionar a eles. Hoje, por causa do avanço da internet, as TVs e rádios estão passando por uma crise financeira complicada. Então, pela lei da ganância e sobrevivência, elas têm que correr para onde está o dinheiro. Como algumas igrejas estão se matando para tirar o lugar da outra ou negociar seus falsos ensinamentos e falsos objetos de unção, a mídia está nadando nos milhões de reais doados pelos pobres fiéis que acreditam nessas empresas da fé. Que saudades daqueles pastores com suas bíblias nas pracinhas. O senhor tem saudade disso? Não. Tenho saudade da sinceridade do povo. Mas desse tempo não, acho que a gente tem que acompanhar a evolução das coisas mesmo. Tenho saudade de... Naquele tempo você não ia para a rádio, você não ia para a TV, e hoje você tem a oportunidade de ir, né? Acho que isso aí... Tenho saudade do evangélico mais simples, né? Mais pé no chão,
de sinceridade, de fato, acho que menos capitalista um pouco, acho que avançou demais. A gente está usando as ferramentas deles para tentar resolver as nossas questões. Acho que aí eu já não concordo. Agora, pastor Washington, alguém me falou que nas novelas, quando a pessoa passa por uma grande decepção, ela acaba indo para a igreja e se converte, né? No roteiro das novelas. O senhor acha que isso é uma forma estereotipada de retratar, como se o evangélico é um ex-derrotado que acaba abraçando a fé para ter alguma esperança, ou o senhor vê algum tipo de realidade nisso? Isso para mim também tem o problema da culpa nossa, né? Qual o testemunho que dá Ibope? Por exemplo, minha mãe se converteu no início de 70, primeira da família. E quando eu falava para o pessoal que minha mãe se converteu, o pessoal não entendia de quê. Era uma mulher excelente, uma mulher de uma bondade assim, nem a Madre Teresa de Calcutá ganharia dela. Mas um dia ela entendeu que ela precisava de Jesus. Mas não funciona. Quem é que vai chegar lá? Olha, eu era ótimo, eu era um bom esposo, eu era uma maravilha. Eu não faltava nada, mas um dia eu entendi que eu precisava de Jesus Cristo. Quer dizer, nós também trabalhamos com essa visão. Infelizmente, sinto falta de pessoas que dizem: eu não era um desgraçado, eu não batia na mulher, eu não roubava. Eu era uma pessoa, deixando aqui a modéstia de lado, eu era um bom católico, eu era uma boa pessoa, né? Sinto falta, quer dizer, não é só eles, né? É uma coisa. Aí o que acontece? O bonzinho fica vendo aquilo, realmente ele precisa mesmo, realmente, olha, você precisa. E o bonzinho nunca vai achar que precisa. Mas isso no próprio contexto da igreja evangélica acontece muito, Exatamente. né? A minha grande crise da adolescência, do início da adolescência, era que eu nunca tinha sido depravado. Não tinha testemunho para dar. Não foi Exatamente. ex-nada. Eu não sou ex-nada. Quer dizer, aí eu li um livro do autor de A Cruz e o Punhal, David Wilkerson, em que ele escreveu um artigo que ele escreveu, de que uma adolescente escreveu para ele, falando: escuta, ô pastor, e quem nunca foi viciado? Quem nunca roubou? Quem nunca fez parte de gangue? Jesus não tem plano para... Ele falou: ao adolescente esquecido. É o nome do capítulo do artigo que ele escreveu. Nunca me esqueci. Ao adolescente esquecido. Que legal. Que é o adolescente... Nascido normal, na igreja, normal. Por isso que eu estou falando, essa questão que a novela faz, nós fazemos, infelizmente. Nós exploramos isso. Nós exploramos só isso. E tá cheio de bonzinho aí que vai povoar o inferno. Bom, a repórter Kátia Silva foi à luta e fez a mesma pergunta do tema de hoje para algumas pessoas. Vejam só as respostas. Você acha que a mídia mudou a forma de retratar os evangélicos? Eu acho que nos últimos anos, sim. Antigamente era discriminado o evangélico. Hoje em dia não é fácil falar de Jesus, é fácil estar na TV e todo mundo quer ser evangélico hoje em dia. Algumas novelas mostram um lado a qual não existe e acaba prejudicando e escandalizando o meio evangélico, sim. Com certeza. Eu acho que nós sempre fomos perseguidos, isso na história inteira, desde quando foi criado o mundo, mas eu creio que hoje em dia tem sido mais, porque acho que também o povo evangélico está dando muito lugar para isso acontecer. Tanto escândalo envolvendo pastor, tanto escândalo envolvendo o povo da igreja, que eu acho que o mundo acaba aproveitando de tudo que está acontecendo para apoiar lá mais ainda as costas dos cristãos. Eu digo que sim, até porque ela tem interesse nisso. Então, se ela tem interesse em ter os evangélicos não ao seu lado, mas ela tem interesse, na verdade, de vender o seu produto. Então, eles querem que os evangélicos estejam com eles também. Então, eu penso que eles não mudou totalmente, mas estão mudando porque está vendo que os evangélicos estão crescendo, então eles também estão querendo atender essa demanda. Eu tenho visto assim mais espaço, né, para os evangélicos para proclamação do evangelho. Mudou um pouco, tem manipulado um pouco mais, tem distorcido a visão do que é um levita da casa do Senhor, tem tratado mais como um artista gospel. Mudou sim um pouco. Você vê isso como uma coisa positiva ou negativa? Acho que negativa, porque antes o evangelho era pregado para salvação, e às vezes parece que cria até um modismo, né? Principalmente na parte lá, não quero citar o nome de emissoras, né? Mas tem algumas emissoras que estão usando isso para atrair público.
não para atrair clientes fiéis que estão ali para adorar, para buscar a Deus. Olha, um lado positivo é bom pra gente, é claro, né? Mas o fato deles haverem mudado é simplesmente porque a população, vamos dizer assim, evangélica cresceu de uma forma espantosa e eles veem nisso uma forma de estar um mercado onde eles podem estar explorando, ganhando alguma coisa. Valeu, pastor Elias. Elias Soares, a sua livraria. Eu não perco um programa dele. Crescendo na fé. Muito bem. Agora, teve alguém lá que falou assim, não, mas eles estão transformando os levitas em artistas gospel. É uma inversão. São as emissoras que estão fazendo isso ou são os levitas? Vocês estão se vendendo essa imagem, né? O que o senhor acha? Eu acho que parte da gente. O próprio evangélico está querendo fazer questão de mostrar que ele é igual ao outro, por isso ele ter espaço. Essa é uma iniciativa evangélica, dos próprios músicos evangélicos, que querem parecer artistas. Concordo e fico com a fala desse barbudinho último aí, antes do pastor Elias. Para mim, já há alguns anos eu vejo o seguinte: o perigo que a igreja está sofrendo. Eu acho que tá mais perigo do que da perseguição, pelo menos a perseguição definia. Não é? Hoje, a igreja sofre um grande perigo. É legal ser evangélico, é bacana ser evangélico, é aceitável ser evangélico. Isso para mim é um perigo para a igreja. Tem um filme nacional, na verdade tem dois. Eu tenho a cena de um deles, o Vendo ou Alugo, em que a protagonista é a Marieta Severo. E olha lá, é o pastor. Esse ator, com crucifixo no cima, ou ele faz, ou ele faz papel de palhaço sempre, ou ele faz papel de safado, né? Eu pelo menos não me lembro de nenhum papel que ele tenha feito sério, né? Porque ele tem todo um pendor, né? E no filme o pastor é um sem vergonha que acaba até no tiroteio lá, ele acaba se convertendo em verdade, né? Porque enfim. Agora, tem um outro filme nacional, financiado com impostos, que, olha, sinceramente, com um monte de ator da Globo, que me deu nojo de ver, é o Família Vende Tudo, né? Em que uma família da favela, evangélicos, né? Tentam empurrar a menina menor de idade para um show de sertanejos e fazer a menina ir pro quarto do cara para engravidar dele e poder depois viver da pensão. E tem lá uma igreja, né, que dá suporte para ele. Olha, é um negócio nojentíssimo. Foi ano passado. Esse eu não conheço, não. Você vê que a nossa luta... Nem perca seu tempo. A nossa luta é maior agora. O que é o evangelho, né? O ator principal do filme é ninguém menos do que o Lima Duarte. Eu não entendo o que ele foi fazer, um filme mal feito, mal iluminado, um roteiro sem pé nem cabeça, ridículo até o último grau, horrível. E o filme começa com os evangélicos e termina, né, qual é a saída? Porque ela não consegue a pensão, ela vira, olha lá, esse filme aí, ela vira bispa numa igreja evangélica. Imagina de quem eles estão falando, né? Mas enfim. Aí não consegue ser ninguém na vida e aí vai para a igreja, ou seja, a igreja é a curva de rio, né? Você não deu certo lá fora, não conseguiu uma profissão, não conseguiu um encaixe na sociedade, então vai para a igreja porque lá você vai conseguir sustentar, né? Essa é a mensagem do filme, né? E no filme vai para ganhar dinheiro. Então, tá debochando, né? Deboche, isso daí é caricaturizar o modelo cristão. Pois é. Não é isso, nós não somos isso. Se há a exceção, sabemos que há, e precisamos lidar com a realidade de que há, isso não é a regra, né? Você não pode dizer, olha, a população evangélica, a igreja como um todo, é assim. Não é. Né? Quando se mostra, por exemplo, a igreja católica, se mostra de maneira respeitosa. Até porque todo mundo sabe como é a igreja católica, né? No Brasil, você nasce evangélico, você nasce católico, né? Quando se mostra a Umbanda, se mostra com certa reverência até. Quando se mostra as novas religiões, os modismos que entram no Brasil, também se mostra com um ar de novidade. Você precisa conhecer isso, porque isso é a última. Isso é a última em matéria de fé, né? Budista na novela das 6. É isso. Então, aí, quando mostra os evangélicos, sempre é na base do escracho, né? Então, era bom mudar, porque evangélico também toma leite, né? Anda de carro,
tem conta em banco. Tem que falar isso para os publicitários. Tem conta em banco, né? Tudo isso. Compra geladeira, compra roupa, né? Então, vamos... E se a gente se resolver se mobilizar para poder, olha, vamos esse mês, vamos deixar de tomar o leite tipo tal. Esse mês vamos deixar de colocar gasolina no posto tal. E aí vai começar a afetar o bolso dos anunciantes. Aí muda tudo, porque os anunciantes têm poder de influenciar, inclusive uma Globo. Tá aí o Rogério Ceni com esse movimento que ele fez do futebol, Bolsês Futebol Clube, ele abriu como é que funciona. Falar quem manda lá é o dinheiro da Globo, né? Dinheiro do anunciante e dinheiro que entra da renda do futebol. Então, os anunciantes têm poder sim para poder fazer mudar. Então, a partir do momento que nós, que somos evangélicos, nos organizarmos e começarmos, exigirmos e apresentarmos uma pauta, nós podemos mudar muita coisa. Nisso e em outras coisas também. Somos 20% da população. Nós elegemos ou tiramos um presidente. Será que a gente não tem condições de exercer uma pressão em outros segmentos também? Sim, temos. E é hora de fazer isso, porque os Estados Unidos fizeram há muito tempo. Os batistas fazem isso lá há décadas. Eles escantearam a Disney. Pois é. A Disney que faça gracinha lá, colocando caricatura, colocando personagemzinho indecente lá, você ver como para. Não entra ninguém no parque. E por que não fazemos isso aqui? Precisamos nos unir para isso. Independente da denominação, independente da orientação teológica, precisamos nos unir nesse sentido, de estabelecer uma pauta. Bom, o Sandro Silva, da capital paulista. Sim, claro, a mídia teve que concordar que muitos protestantes trazem a influência da herança erudita dos reformadores e que esta se espalhou para muitos irmãos, deixando a maioria do povão que não é cristã no chinelo. Temos conceitos e assuntos que vão de A a Z e nisso, vejam só, tem contribuído. Tivemos um bom exemplo no programa de ontem. Glória a Deus. Obrigado, Sandro, por toda a glória a Jesus. Deus abençoe você. José Helder, de Curitiba, no Paraná. Boa noite, reverendo Ebre, convidados e equipe. A mídia é um mal necessário que tanto pode contribuir como destruir. Basta colocar vírgulas a mais ou a menos, tudo depende de porquê ou para quê. No meio evangélico não é diferente. Não há dúvidas que o evangelismo cresceu e muito graças à mídia. Em contrapartida, os juízes de plantão estão aí esperando uma brecha, por menor que seja, para atacar e denegrir quem quer que seja. Pode ser um prefeito, pastor, governador ou até presidente. Curiosamente, alguns são intocáveis, o que prova que a mídia não é tão liberal ou imparcial como dizem. A lei da mordaça ainda prevalece. Deus abençoe a todos. Elias Pereira, de Osasco, em São Paulo. Na minha opinião, piorou. Sempre que mostram o evangélico na mídia, eles o colocam como um fanático bobo, como uma pessoa desequilibrada. Não é mais tão assim, né, pastor? Não. Agora, eu acho que a nossa questão histórica é meio tumultuada, né? Que nos Estados Unidos tem uma tradição já de berço evangélico. Nós somos relativamente novos, podemos dizer assim, como aquela criança que nunca comeu nada e se lambuza, né? Verdade. Então, hoje está fácil, está liberado, abre-se igreja. Então, temos um poder que não temos consciência. Se tivéssemos mais essa liderança, eu acho que a questão histórica nossa, né? A nossa questão histórica é católica, então tem força, tem respeito. Nós não temos uma tradição evangélica como tem os americanos. Se tivéssemos, povo nós temos para fazer, né? Povo. Hoje temos bancada evangélica, hoje temos tudo, né? Está faltando talvez esse lado histórico, tradição, liderança. E cadê? Mas aí é o grande problema, né? Nos faltam interlocutores. Sim. Né? Quando surge uma liderança, boa parte dos evangélicos, eles não me representam. Sim. Aí surge outra, eles não me representam. E aí fica então, assim. Por exemplo, se o governo quiser falar com os católicos, ele procura o presidente da CNBB. Sabe onde ir? Falou com os católicos. Nós não temos. Se ele quiser falar com os evangélicos, tem que chamar 30, 40 lá. E olha lá, hein? E olha lá. Olha lá se forem. Não, eles vão, mas eles representam os evangélicos. Quer dizer, a gente precisava se unir pelo menos no básico, né? Sim. Você quer ver um exemplo? Exatamente. Claro. Época de eleição. É uma briga nas igrejas. Eu apoio um, eu apoio outro, os grandes. Então, quer dizer, na própria eleição, você vê os grandes, eu apoio esse presidente, eu apoio aquele. Se nós queremos fazer diferença no país, queremos ser sal da terra e luz do mundo,
Nós precisamos nos unir nos aspectos básicos, mínimos da fé, né? Em torno de lideranças que possam ser nossos interlocutores diante do poder estabelecido. Exatamente. Não pode ser cada fração tem o seu representante. Cada tribo tem seu cacique. Não dá. Assim a gente não vai conseguir nunca, né? Quem é que inventou aquela frase dividir para multiplicar, para governar, né? Dividir para dominar. Não, nós temos que nos unir e aí sim nós vamos ter força e posição. A gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito ao pastor Washington Luiz da Silva, da comunidade Boas Novas. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Esse programa surgiu de um e-mail que eu passei, sugestão minha, quero meu brinde. Não, tô brincando. Vai ganhar. Tô brincando. A Ana tá devendo pro senhor. Não, brincadeira. Não é. Tem todo o direito. Ué, quem sugere ganha presente. E o pastor Magno Paganelli, editor da Arte Editorial e pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Bereana. Muito Isso. bom. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E os dois irmãos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você encontra o contato deles para mandar seus e-mails, fazer convite, fazer pergunta. Eles estão à sua disposição, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende. Tchan, 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 tchan. Abel Cavalcante, de Mauá, na Grande São Paulo. Parabéns, Abel. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.